Próximas. Só os monoteístas, né, Padre? Sim. Por fim, o que aconteceu? O Verbo de Deus fez carne, habitou entre nós e nós vimos sua glória. Eu vou pôr aqui só pedagogicamente, que na verdade o Cristo é o Sol. Então, aonde está a Igreja Católica? Ela está em comunhão. No final de contas, o que é católico? É universal. Mas sabe o que quer dizer universal? Universal quer dizer sim, completa. Vamos dizer, as religiões naturais têm um traço de Deus, têm uma semente? Tem. Outras religiões, por exemplo, que estão aqui no meio, budismo, hinduísmo, brahmanismo, taoísmo, tem sementes dele? Tem. As religiões do livro têm muita semente, tanto que o judaísmo são nossas raízes cristãs, tem muita semente dele. Mas o que aconteceu? Aqui existem elementos da igreja. Aqui está por completo. Falando do protestantismo, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Quer dizer, as igrejas protestantes, elas pertencem a Cristo, sim, mas são elementos eclesiais, não tem tudo. Entende? É um caminho, não tem tudo. Então, nesse sentido, é que vai se dizer que a igreja é católica. Por quê? Ela tem todos os elementos. Porque o próprio Verbo se fez carne e trouxe aquilo que devia ser trazido. É um caminho natural que devia desembarcar aqui. Entendeu? Esse é o nosso desafio no mundo. Então, afinal de contas, esse é um primeiro passo sobre a origem. Como que se originou esse pensamento da igreja? Vai dizer o catecismo, o desejo de Deus, de que todos estejam em comunhão com Ele. Mas então, para que todos estejam em comunhão com Ele, era necessário uma ação visível, em gestos, palavras, ritos, expressões que a gente entende. Nós não entendemos Deus direto. Nós somos criaturas. Nós entendemos símbolos, sinais, imagens, linguagem. Por isso que já nasceu aqui rito. Os mais primitivos, como que ia fazer? Eles viram o raio cair no chão, pegou fogo. Imagina o primeiro que viu fogo. Alguém viu fogo pela primeira vez, né? Que isso? Ele teve que pôr a mão queimada. Um cara teve que morrer queimado. Aí ele aprendeu a fazer isso também. Foi um grande passo. Aí tinha todo o rito de colocar as pedras lá e acender o fogo. Eles veneravam o fogo. E Deus deixava, né? O primeiro passo. Para chegar até a mim. Pelo menos é alguma coisa. Então esse caminho é a convocação. A plenitude da convocação da Igreja Católica. Na época era mais bonita do que todas as coisas, porque nós pregamos o Verbo encarnado. Aquele que semeou as sementes aqui, ele se encarnou. Aí vocês me perguntam, mas tudo bem, mas Cristo não fundou a igreja. Ele pregou o Evangelho. Será que não fundou, não? Por quê? Ele tinha muitos discípulos e discípulas. O próprio Evangelho diz, depois de passar uma madrugada inteira em oração, e ele já conhecia humanamente os discípulos dele, rezando com o Pai e com o Espírito Santo, ele escolheu 12. E a esses 12, ele sempre reunia e dizia, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E os 12 foram chamados de quê? Apóstolos. Apostelo, quer dizer, do grego, enviado. Muitos e muitos eram discípulos e discípulos. 12, ele chamou de enviado. Eu vos darei as chaves do reino dos céus. Isso ele entregou a Pedro e aos 12. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então, os 12 é uma comunidade visível. Por que 12? 12 eram as tribos de Israel. 12 era a maneira que os antigos contavam, gente.
que eu achei interessante, como é que eles faziam conta. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso é lá nos povos sumérios, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 meses do ano, 12 tribos, 12 chefes, 12 juízes, era assim. Aí veio o povo de Israel, as 12 tribos, não foi por acaso, né? 12 filhos de Israel, de Jacó. Então Jesus escolheu 12 discípulos para dizer: aqui começa algo novo. Não é que eu vou romper totalmente com esse, não. Mas é para mostrar que a plenitude disso, tudo que eu queria, que tudo que aconteceu foi um caminho para chegar aqui. Eu escolhi 12. Esses 12 são os apóstolos. E nesse sentido, ele fundou uma igreja. Mas o filho seguiu o desejo do pai. Qual que é o desejo do pai? A comunhão de vida. E o que o pai fez? Ele convocou aqui, eu jogando as sementes do verbo nas religiões mais antigas, convocou aqui, quando ele falou a Abraão, e finalmente na nova e eterna aliança, ele mesmo fala, é o próprio Jesus falando, é Deus falando, então é diferente. Então, nesse sentido, nós discordamos que Jesus não tenha criado uma igreja, ele pregou o evangelho. Não, ele criou sim. E já era o desejo do pai de ter isso. E o pai sabia que teria que ter uma forma visível, com ritos, com ações, com palavras, porque as nossas palavras não dão conta de esgotar aquilo que nós devemos dizer. Então são símbolos, são gestos que tocam todos os sentidos, e Deus age em todos esses sinais. Então, essa é a origem, a fundação e a missão da igreja. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Não. Porque não deu mais um passo para falar da igreja. Guarda isso em mente, tá? Ótimo. Agora, olha só. Buscando aqui no Concílio Vaticano II e também no Catecismo, para falar da igreja enquanto esse corpo, né, essa convocação de Deus em Jesus, eles vão usar três metáforas. Três metáforas para falar da igreja. Que metáforas são essas? Primeiro, a maior delas, a mais significativa. Corpo de Cristo. A segunda, povo de Deus. E a terceira, templo. Vou abreviar aqui, tá, gente? Vou escrever templo do Espírito Santo. Então, tanto o Concílio Vaticano II, que pegou isso da tradição apostólica inteira, vai dizer a igreja, três metáforas para falar da igreja: corpo de Cristo, povo de Deus e templo do Espírito Santo. A mais polêmica é essa daqui, mas nós vamos ver que não é nada disso que tem sido falado. Corpo de Cristo, por quê? São Paulo vai dizer o quê? Que a igreja é um corpo, cada membro é diferente, né? Tem até uma musiquinha, tem? A igreja é um corpo, cada membro é diferente. Certamente. Coração, ó meu Senhor. Então, corpo de Cristo, por quê? Pela comunhão. Então vamos dizer, Cristo é a cabeça, vai dizer São Paulo. A igreja é o corpo. Cristo é a cabeça. E a igreja é o corpo. Então a igreja é o corpo místico de Cristo, não é um corpo físico, né? É um corpo místico de Cristo. Nesse sentido, olha só, essa igreja, que foi desejada por Deus desde toda a eternidade, esse projeto nasceu do coração do Pai, pela ruptura através do pecado. A intenção dele é salvação dos homens e se chama igreja. Isso é o Catecismo da Igreja, parágrafo 760, se vocês quiserem pôr aí. Catecismo 760. Assim como a vontade de Deus é um ato, se chama mundo, assim sua intenção é salvação e se chama igreja. Ótimo.
Então, em que sentido ela é o corpo de Cristo? Eucaristia. Então vamos dizer, a igreja como corpo de Cristo está ligada diretamente à Trindade. Em que sentido? Ao Filho. Nós somos batizados, nós somos membros do corpo de Cristo, né? O corpo místico de Cristo. E vamos dizer assim, para ser corpo é preciso fazer parte, é preciso receber, é preciso comungar. Cristo é a cabeça e nós somos um corpo. Isso quer dizer que nós estamos unidos a Ele. Assim como Ele morreu na cruz, o corpo também morreu. Para o mundo, para o pecado, para as coisas. Assim como Ele ressuscitou, o corpo também sabe que o seu fim é a ressurreição. Nós vivemos para Cristo e morremos para o mundo. Por isso que São Paulo vai dizer, entrar na igreja é entrar no corpo de Cristo. Por isso que não se admire quando entrar no corpo de Cristo começar a perseguição, crucificação. Isso tudo aconteceu com Ele, né? Sim. Então vai acontecer com o corpo também. Aquilo que é feito da cabeça também é feito do corpo, né? Então, por exemplo, ele dizia que Santo Agostinho, olha só, alegremo-nos, portanto, e demos graças por termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Olha o que Agostinho falou. Exatamente por causa da união entre nós e Cristo. Alegremos-nos, portanto, e demos graças por termos tornado não somente cristão, mas o próprio Cristo. Não gostou não? Santo Tomás de Aquino, então. Cabeça e membros são uma só pessoa mística. Cristo a cabeça, nós somos o corpo místico. É uma só pessoa. Quer dizer que a missão minha é cumprir a missão dele. A missão do Cristo. Actionis Christi. A melhor definição de liturgia é ação de Cristo, mas também de todo o agir da igreja. Nesse sentido que a igreja é corpo de Cristo. É uma comparação bonita, né? E cada membro é diferente. Os vários membros têm funções diferentes, mas nós vamos ver. Agora, e essa aqui? Povo de Deus. Então, o corpo de Cristo está unido ao Filho. E nós podemos dizer assim, com o sacramento da Eucaristia. Eu vou pôr no cantinho aqui. Olha que interessante. Ao Filho, então a Eucaristia, que é o sacramento do corpo de Cristo. Povo de Deus. O Concílio Vaticano II falou muito nessa metáfora, povo de Deus. Daí surgiu o pensamento sociológico. Se a igreja é povo de Deus, logo é o social, é socializante, quer dizer, o povo. Então, só que, o que é o povo de Deus? Aí começou a isolar. O povo de Deus é o povo, e fora do povo está o bispo, o papa, os padres e tudo mais. Não. O povo de Deus é do papa até o povo. Tudo é povo de Deus. Povo de Deus veio de onde? Do Antigo Testamento. Carral. Ele convocou. E quem responde à convocação é o povo de Deus. Entende? Quem é o povo de Deus? Aqueles que aceitam, que respondem e que aceitam fazer parte da convocação. O Novo Testamento vai dizer assim: o reino de Deus é como a festa de bodas. Quando escuta isso, a primeira coisa que você pensa é assim: eu fui convidado para a festa? Quem que vai na festa? Aquele que é convidado. Ah, mas e os pobres? Eles foram convidados aí. Vocês não lembram da parábola, não? Os convidados não vieram, vai e chama os pobres, os aleijados, os mendigos, chama pelos caminhos. Quer dizer, os da primeira aliança não ouviram. Chama agora os novos da nova aliança. Para você ir na festa, você tem que primeiro aceitar o convite. E você sabe que tem que vestir uma veste da festa, porque aquele que não vestiu, o que aconteceu com ele? Como é que você entrou aqui sem a veste da festa? Ele ficou calmo. Então, manda para fora. Entende que o povo de Deus não é aquilo que a gente está pensando? É aquele povo
que foi escolhido por Deus, porque quando Deus fez a convocação dele, nós vimos das religiões naturais, o passo foi a Abraão. Em Abraão, Deus escolheu um povo, para que esse povo fosse sinal para todos os outros povos. Então, não é porque o povo hebreu ou o povo judeu é mais bonito do que os outros, mas porque Deus escolheu aquele povo, mesmo porque eles têm uma característica única. Se você ler a Bíblia, e o pensamento desse povo é extraordinário até hoje. É um povo que deu origem, porque no Oriente, alguns compreendiam a história como se fosse um círculo, né? O que é a história? Samsara. O que é Samsara? Tudo que foi será. É uma roda. É como que a roda das reencarnações. Então, um dia, você tem que ir rompendo com seus erros, rompendo, mudando. Você vai nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, até você quebrar o samsara. Quando você quebra o que foi, não será, você está livre. Bom, essa não era a visão do povo judeu, que tinha contato com isso tudo, mas não escolheram. Entre os, não sei se exatamente os greco-romanos ou o povo antigo, tinha alguns que via a história assim. Sai até uma música disso: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Ótimo, é uma visão interessante, né? A história é uma linha. Como é que esse povo bíblico pensava? Assim, a história é isso. Como? Eu começo aqui, antes de eu avançar mais, eu faço uma leitura do que aconteceu antes, para ver onde estão os erros, as virtudes e avanço. Faço uma releitura e avanço. Faço uma releitura e avanço. Faço uma releitura e avanço. Eles vão dizer, baseado no povo judeu e hebreu, nós temos que conhecer a história dos nossos antepassados para saber quando nós vamos, senão não vamos chegar em lugar porcaria nenhuma. Foi esse povo que começou essa leitura de história. Antes ou era um círculo, ou então era uma linha reta. Que se dane para lá o que fizeram antes. Vamos seguir coisa nova, vamos para frente. Mas não, se nós esquecemos as nossas vidas, a nossa tradição, tudo aquilo que vem de bom, não vamos sair do lugar, nunca vai ser uma roda mesmo. Ninguém anda, ninguém caminha, né? Então esse povo não foi escolhido porque era mais bonito, porque Deus queria usá-los como sinal e instrumento para a salvação de todos os outros povos. Então Abraão começou essa tradição, povo de Deus. Então vamos dizer, quando se fala que a igreja é povo de Deus, olha só. Quantos povos? Povo de Deus está ligado diretamente a qual pessoa da Santíssima Trindade? Ao Pai. Porque é um chamado do Pai. A convocação, a eclesia, ele convoca o povo de Deus. Então, na verdade, nós podemos dizer que aqui foi um primeiro passo. Aqui foi o segundo e aqui foi o terceiro. Quando ele convoca o povo de Deus, ele chama Abraão e o povo da aliança. Então, o povo de Deus não é essa leitura sociológica que é só feita, não. É só o social. Hoje tem uma leitura marxista. O povo de Deus virou proletário contra os burgueses. Muitas vezes os burgueses são nós. Numa leitura marxista, todo mundo está aqui é burguês. E o proletariado é todo mundo que está lá. Não é essa leitura que o Concílio Vaticano pegou, não. Tem que tomar cuidado com as interpretações, tem muitas, né? O documento pode ser interpretado de outras maneiras, mas a interpretação oficial vai por aqui. O povo de Deus é o povo convocado que respondeu a Deus, que deu seu sim. Ele se tornou o povo da aliança, que fez uma aliança aos pés do Monte Sinai. Prova isso, Fábio, eu provo. Eu não vou lembrar a citação bíblica não, mas Moisés subiu, ficou 40 dias, 40 noites depois de tirar o povo do Egito, né, atravessou o Mar Vermelho. Quando ele chegou no Sinai, ficou lá 40 dias, 40 desceu com as tábuas de pedra. As primeiras que ele trouxe, deu zebra. Quando ele chegou lá, muitos tinham desvirtuado o povo. Aí chegou lá, vocês não querem
quem quer viver na lei, faz favor, vem pra cá. Aí veio. Aí ficou um bocado lá. Vocês não querem não? Não. Se não querem viver pela lei, morram por ela. Quebrou as tábuas. Pá! O chão se abriu e devorou todo mundo no fogo. Aí ele subiu de novo, Deus deu outra tábua. Aí essa tábua ele fez o quê? Ele leu, está no Deuteronômio, ele leu para o povo. Depois que ele leu, Moisés falou assim, olha, isso aqui é um caminho da vida. Mas vocês têm direito de escolher. Há o caminho da morte também. Eu digo assim, escolhe, pois, a vida. Foi o tema da campanha da fraternidade aí. Escolhe, pois, a vida. O que o povo respondeu? Tu serás o nosso Deus, Deus das montanhas, El Shaddai, El Elyon, e nós seremos o seu povo. E Moisés deve ter falado assim, como é que é? Repete. Tu serás o nosso Deus e nós somos o seu povo. Vocês estão a fim de cumprir os mandamentos que ele deu? Sim, tu serás nosso povo. Aí pela primeira vez Moisés imolou o cordeiro, pegou o sangue e jogou. Agora a aliança está selada com sangue. Vocês são povo de Deus. Vocês são dele. Ai, 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 se fizer aquela merda de novo. Traz de novo o ídolo para ver o que vai acontecer. Vocês mesmo que abriram a boca, não foi? Foi. Nós dizemos que nós que somos seu povo, nós queremos esse Deus aí. Você sabe que vai dar muito problema no futuro, né? Mas um passo de cada vez. Então o povo de Deus é isso. É aqueles que responderam e fizeram uma aliança com ele. E finalmente tem essa última categoria. Eu não disse para vocês qual que é o sacramento que está ligado a essa metáfora. Vou escrever aqui. O batismo. Então, o povo de Deus, convocado pelo Pai, eu entro nele no mundo cristão católico pelo batismo. Porque eu quero. Quando eu batizo, você está fazendo a mesma coisa que o povo fez no Monte Sinai, tá? Só que você está fazendo muito mais. Que o sangue que te lava não é sangue de bicho, mas é o sangue dele, que é Deus e homem. Então, na hora do batismo, a gente batiza criança na frente dos pais, né? Mas quando eu batizo adulto, eu vou assim, jogar eu te batizo. Você tem certeza? Sim, pai. Eu te batizo. Tem certeza mesmo? Sim, pai. Só vai lá. Olha lá, depois que a aguinha cair 3 vezes, aí você é dele. E não tem nada no universo que possa retirar. Não existe demônio, voodoo, magia negra que cancela o batismo. E se eu for condenado ao inferno? Você vai ter a marca do batismo lá no inferno. A hora que os outros olhar assim, os demônios olhar e vamos batizar de Cristo aqui. É isso aí mesmo. Eu estou brincando assim, mas é sério, né? É uma marca indelével, que não se apaga. Por isso eu batizar de novo, não vale. Sim. E se eu ter ritual que me divulgou de meu sangue lá, vai dar uma complicação miserável, não vai cancelar o batismo, não. Se eu vender a alma do diabo, contrato mais furado que você já fez na sua vida. Só se o padre Gabriel Amor, que era exorcista de Roma, ele falava, minha especialidade é rasgar contrato do diabo. Porque vai ser ruim esse negócio assim. É só você querer, você quer voltar aqui, ó. Está desfeito. Porque quem falou que ele cancela o batismo? Mas agora eu sei que quem criar juízo, porque o que vai sofrer daqui para frente é consequência do que você fez. É aqui tudo bem? Tempos do Espírito Santo, por quê? Olha só que interessante. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Esse corpo tem alma? Sim. Lá no corpo, certamente, coração, ó meu céu, Espírito Santo. Então, essa metáfora da igreja está ligada diretamente à pessoa do Espírito Santo. Padre? Na profissão de fé, onde aparece a igreja? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Pronto. E está ligado a qual sacramento então? Pode falar crisma também, mas confirmação. Batismo, Eucaristia e confirmação. Os sacramentos da iniciação cristã. Aonde eu entro
naquele que é o desejo do coração de Deus, que é a igreja, que é corpo místico de Cristo, é povo de Deus com o Pai e é templo do Espírito Santo. E olha só, o que o Espírito Santo é, aliás, o que a alma é em nosso corpo, o Espírito Santo é na igreja. Santo Irineu de Lyon vai dizer: aonde está o Espírito Santo, a igreja está. Mas ele não está falando base do ecumenismo, não. Ele está só dizendo que é o Espírito Santo que fez a igreja. Lembra quando Jesus estava lá na cruz, Maria estava lá com João, ele estava lá nos últimos momentos, ele abre o olho assim, ele fala: mulher, eis teu filho. E olha para o filho: eis tua mãe. Daquele dia em diante, ele, o João, os discípulos a levaram consigo. Daqui para frente, daqui a pouquinho não vamos falar disso. Depois, ele morre. Quando ele morre, ele recebe o lançaço. Do lançaço, diz a palavra, que sai sangue e água. Sangue, símbolo da Eucaristia, e água, símbolo do batismo. O que ele faz? Povo de Deus, corpo de Cristo, e em decorrência disso, templo do Espírito Santo. Então, naquele momento que ele morreu na cruz e foi dado o lançaço ao sangue e água, vai dizer São Leão, Leão 13. Naquele momento a igreja nasceu como germe. O germe da igreja que Cristo fundou com os apóstolos, nasceu para o mundo como esse corpo visível de Cristo de uma maneira forte, foi gerado como germe na cruz. Mas foi em Pentecostes que ela foi enviada em sua missão. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Agora, uma pergunta que eu vou adiantar aqui e vou responder: existem ações do Espírito Santo fora da Igreja Católica? Existe. Se não houvesse, não tinha conversão. Só que elas não são plenas. Lembra? Se vocês, por exemplo, o Leandro que está lá atrás, imagina que eu sou o Sol, que está mais distante do Sol. Vamos supor, está fora da igreja. Então o Sol ilumina menos. Mas tem uma ação do Espírito Santo lá, porque existe uma coisa que chama graça atual. A graça atual para que aconteça a conversão, ela é para todo mundo que tem boa vontade. Agora imagina que o Leandro é o batizado, convertido, praticante que aceita a fé, está mais próximo do Sol. Então, a resposta é essa. O que se deve saber é que a presença do Espírito Santo fora da igreja é sempre limitada. É como um sinal apontando para a direção que você deve seguir. A plenitude da graça do Espírito Santo faz na Igreja Católica. É porque ela é mais bonita do que as outras. Não. Porque ela foi fundada em Cristo, que chamou os 12 e os 12 ordenamos aos outros. Foi só por isso. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas os protetores podem falar assim também, né? Porque eles falam assim também, que os apóstolos... Não, nós vamos dar um passo daqui a pouco. A Igreja Católica mantém integridade. Eles não creem nas hierarquias. Nós vamos ver por quê. Depois que eu vejo Então, tudo bem aqui? Essas três metáforas são muitíssimo usadas. Nós podemos dizer que a primeira, povo de Deus, unido ao Pai pelo batismo, né? Corpo de Cristo, que é a mais forte delas, é no Filho pela Eucaristia. Nós estamos em comunhão, ele é a cabeça, eu sou um corpo. Vocês veem corpo atrás da cabeça? Não tem como. Não. E vocês veem a cabeça agindo em corpo? Que metáfora, que coisa bonita. Quer dizer que quando ele quer agir, ele escolhe agir como? Nós. Foi a ação. Por quê? Vamos supor que ele resolve aparecer para todo mundo. Lembra que fizeram Jesus essa parábola, não foi? Com Lázaro, não foi a que Jesus falou? Lázaro com o rico, não foi? O Lázaro estava lá, morreu de fome na porta do rico, e daí a pouco morreu o rico também. Só que o Lázaro foi para Abraão e o rico ficou do outro ladinho, né? Que é do foguinho. Aí o rico ficou lá, porque era rico, ganancioso, maltratava os outros, não era só para ser rico, né? Mas, pai Abraão,
Manda não molhar o dedo aí na água e mandar aqui, porque a tormenta aqui é grande. Eu só, ô filho, você escolheu os seus bens na vida. E ele sofreu os males, ele escolheu a melhor parte, tem como não. Nem se eu quisesse, eu podia passar para aí com o abismo, não tem. Ô pai Abraão, ô, deixa eu ir lá contar para minha família. Se eu aparecer, eles vão acreditar em mim. Vocês não acreditou nem em Moisés? Vocês acham que eles vão acreditar se alguém aparecer lá? Cristo aparecer aí, de novo andando aí, eles vão apedrejar e crucificar outra vez. Vocês acham? Se ele aparecer para todo mundo, o povo se converte? Não. Os apóstolos não estavam com ele o tempo todo. E não conheciam ele direito. Depois que ele morreu e ressuscitou, gastou um tempo para cair a ficha, só quando o Espírito Santo veio. Para aqueles que já eram parte dele, já eram membros dele, escolhidos por eles. E ele diz: eu darei a chave do reino dos céus. Então, ele escolhe agir através de nós. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Nós devemos estar em sintonia com ele. Agora, ok. Vamos dar mais um passo aqui. Podemos? Podemos. Está dando para acompanhar? Eu estou tentando resumir. Eu estou tentando fazer o Espírito Vaticano II aqui. Porque eu podia fazer isso na linguagem escolástica. Se quiser, eu faço. Não, essa Vamos não vai dizer, ser assim. Essa tá boa. Eu vou colocar assim: a natureza, a finalidade, os objetivos, descrever a natureza, a finalidade e o objetivo para depois discorrer. Aí, para ficar mais fácil pedagógico, eu vou usar as questões, igual Santo Tomás. Uns dizem isso assim, eu vou responder uma por uma. Assim Para gastar um tempinho a mais. Não. Mas vamos desse jeito. Mas vamos lá agora. No catecismo da Igreja Católica, No próximo aqui. vai acontecer o quê? Vai aparecer isso aqui, ó. Notas da Igreja. O que são as notas da Igreja? Vamos dizer, são características. Características da Igreja que identificam. São notas da Igreja, são características que a identificam. Por exemplo, tem o credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. Creio na Igreja, quem lembra? Una, nossa área feita de novo Cassimento. Una, santa, Católica. Apostólica. apostólica. Isso aqui são características da Igreja. Né? Una, santa, católica e apostólica. Una, por quê? Cristo tem dois corpos? Minha igreja. Cristo tem dois corpos? Alguma cabeça tem dois corpos? Não. Eu já ouvi falar de corpo com duas cabeças, mas cabeça com dois corpos. Já tem gêmeos aí, gêmeos siameses. Mas duas cabeças, como é que fala? Duas cabeças com um corpo só, é raríssimo viver. Ele está tratando a igreja, é absurdo, né? Olha só, Lutero pensava assim: a igreja é invisível. O que é a igreja? É a comunhão de todas as almas crentes. Isso que é a igreja para ele. O resto é congregar. O resto é congregar. É o primeiro passo aqui. É um pensamento bem interessante, não é, gente? É interessante. E tem muitos de nós católicos que estão crendo nisso agora. São as almas em comunhão com Ele que é a igreja. Só que quando Jesus chamou os 12, Ele criou um corpo visível. Então isso aqui não é verdade. Não é verdade. Então ela é una. Nesse sentido, Ele chamou os 12. Ele fundou sobre a rocha de Pedro. A autoridade petrina é um destaque. Aonde existe uma igreja católica, ela está em comunhão com o Papa, que é o sucessor de Pedro. Todos os outros apóstolos estão em união com Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra construirei minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quando o Papa declara: coloca um portal na sua igreja,
os que passarem por ele, confessarem, fizerem a primeira comunhão, né? Fazer a comunhão da Eucaristia e rezar pela igreja, todos que passarem por ele terão indulgências plenárias. Por quê? Porque o Papa, inspirado por Deus, fez isso, que ligasse na terra, ser ligado no céu. É a autoridade petrina, que é o próprio Deus que faz isso, não é o Papa que tem poder, não é o Padre que tem poder, é ele. Mas nós vamos falar disso ainda. Então o corpo é visível. Olha só, quando Jesus reúne os 12 apóstolos, ele constitui um corpo compacto, chamado os 12 apóstolos. E depois, cada um desses homens impõe as mãos sobre outros, que são seus sucessores. É uma sucessão viva, isso continua até os dias de hoje. Só um bispo autenticamente ordenado ordena outro bispo. E assim por diante. Entre os bispos é que se escolhe aquele que será o Papa. E quando ele é ordenado Papa, ele recebe uma autoridade chamada autoridade petrina. Então, nesse sentido, é um corpo visível. Não é só invisível. Na verdade, a igreja protestante funciona assim. Por isso que você pode ser meu fiel. Você discorda de mim, você vai e abre sua igreja. Mas é totalmente possível, porque a igreja é invisível. O que você vai é congregar no outro lugar. E o pastor vai ser o quê? É um padre? Não. O pastor é o fiel escolhido para coordenar. Então é uma função, um serviço, assim. É uma profissão sua. É diferente de nós, por exemplo. Pode casar, pode ter mulher, pode ter tudo normal. Ele é só um membro, só existe batizado para eles. Não existe hierarquia. Não existe papa, não existe bispo, não existe nada. Só existe batizado. Para eles, o batismo é batismo, aliás, o sacerdócio é batismal. Então, todo o povo é sacerdote. De vez em quando, a gente pode escolher um para ser o pastor. Aquele que é mais inteligente, que destaca mais, que fala melhor, que administra melhor. Você vai ser o pastor. Mas não tem uma posse, não tem uma posição de mão, entendeu? Estou falando, não, é assim que funciona. Entre nós não é assim. Aqui, nós vamos falar de uma frase que está aqui e é muito polêmica. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Já ouviram falar nisso? Sim. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Aí, logicamente, rapidamente, você vai interpretar. Se ela subsiste, então tem muitas outras. Que também subsistem em Cristo. Porque a Igreja de Cristo subsiste, na católica subsiste, na protestante subsiste nisso, subsiste naquilo, subsiste. Não. É que o má compreensão das palavras subsiste, está ligado ao quê? Substância. Ratzinger, quando era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, ele respondeu isso. Assim, vocês estão interpretando esse texto errado. O que quer dizer que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica? Isso. O Concílio Vaticano diz que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Em que sentido? Essa frase afirma que a substância da Igreja está na Igreja Católica. O que é a substância? Vamos fazer uma comparação. Uma cadeira. O que faz com que uma cadeira seja uma cadeira? Estranha isso, estão sentados. Se vocês verem uma cadeira por mais feia e esquisita, diferente que salta, vocês vão saber que é uma. Ela tem perna, ela tem encosto, serve para a gente sentar. Ela chama cadeira por causa das cadeiras. Cadeira é esse trem aqui, ó. Vai que senta, então é a cadeira. Agora vamos supor, essa é a substância da cadeira. O que faz com que você veja uma cadeira e era a cadeira. Então, quer dizer, a substância da igreja, que é o desejo escrito no coração do Pai, realizado plenamente na nova aliança com Cristo, está na Igreja Católica. E o que existe nas outras? Imagina assim, eu fiquei de mal. Eu fiquei de mal com a cadeira, eu serrei um pé e levei um pé. O pé é a cadeira? Não. É um elemento da cadeira, correto? Sim. Então, o que está sendo dito aqui é isso. A substância da igreja está na Igreja Católica. O que existe nas outras igrejas de Cristo. Mas são elementos que carecem de uma completude maior. Nós não estamos julgando o que vai acontecer. Eu estou falando para aqueles que são católicos para entender a sua própria igreja.
Essa frase vai dizendo assim, ó, a completude, a plenitude daquilo que é a igreja desejado pelo Pai está na Igreja Católica, que possui o corpo, a Eucaristia que faz a igreja que faz a Eucaristia, mas é a Eucaristia que faz a igreja, a comunhão com Cristo. Se a finalidade, qual que é a finalidade da criação? Comunhão com Cristo. E se é possível você comungar do corpo e do sangue dele, quer dizer que a completude desse processo da comunhão está na Igreja Católica. Está tendo comum. Porque é lá que você comunga dele, física e realmente. Entendi. A cadeira completa está na igreja. É. A integralidade. Isso. E pior que, por exemplo, eu brigo uns com os outros, eu serro um pedaço do pé e levo embora. Tem só uma E esse parte. pé vai só serrando. De tal forma que nós não ficamos brigando com ninguém. Eu não brigo com ninguém. Mas eu ensino, eu tenho que ensinar a verdade. Nós vamos ver aqui por quê. Para todos vocês. Né? Não estão falando que nós somos bonitos ou melhor que os outros. Mas que aquele que semeou as sementes da verdade pelo mundo, e quando foram nascendo as religiões, ele se encarnou. Como que nós vamos avisar isso para as pessoas de fora? Pelo testemunho. E pela palavra. É o nosso jeito de viver que vai ser a força daquilo que nós falamos, senão ninguém vai ouvir. O que o Papa e os bispos estão dizendo é, nós temos que, o Papa falou, ensina seu povo aí, a doutrina e tudo mais. Eu vou ter que falar de uma coisa que está faltando na igreja pela madrugada, está faltando testemunho. Os meus cristãos católicos estão pior do que os não são. Por isso que ele está falando. É ternura, amor, eu creio no amor, converte, crer, é ternura, é social, para ver se assim, viva como cristão católico do amor de Deus. Vocês são a caridade viva encarnada no mundo. Então tem um jeito de viver. Senão ninguém vai ouvir a gente se continuar desse jeito. Ô padre, por que na igreja católica também está acontecendo essas divisões? Por coincidência ou providência divina, semana passada eu fui fotografar um casamento, então o padre que estava lá era da Igreja Católica Universal. E brasileiro universal. Ele não era católico apostólico romano, ele era católico, eu não sei nem falar. Você é protestante. Aí, mas ele não era padre. Entendeu, padre? Ele estava de padre, ele estava de batina, ele estava de tudo. Eu já sei disso tudo, eu já sei, viu? Eu estou sabendo, mas eu não sei, não é Isso aí. possível. Mas por que está acontecendo com essa divisão da igreja? Olha Eles só. colocam esse nome. Se a substância da igreja está na igreja católica, as outras têm o quê? Elementos. Isso. Com aqueles que creem em Cristo, nós fazemos ecumenismo. Ecumenismo é o quê? Nós vamos dialogar em torno daquilo que é semelhante. Em vez de prestar atenção só naquilo que é diferente, nós vamos tentar pelo menos unir para fazer alguma coisa boa para os outros naquilo que é semelhante. E no meio dessa jogada, porque o ecumenismo não dissipa a identidade. Ele vai como pastor protestante e eu vou como católico. Nós vamos fazer aquilo que é comum. Não vou ficar brigando com ele. O meu jeito de viver, o nosso jeito de viver tem que arrastar até o ponto que eles voltem para casa, porque é a completude, né? Ótimo. Ecumenismo é mais ou menos isso. Não é nivelar todo mundo, tudo igual, não. Por isso que existe uma compreensão que eu considero meio equivocada do ecumenismo. Vamos fazer uma missa hoje, para ser ecumênica, hoje é o pastor que vai celebrar a missa. Mas para ele celebrar, nós vamos tirar o credo, tira a imagem do Senhor, guarda lá dentro, tá? Para respeitá-lo. E não vai ter consagração, não. Ele pode ir lá se ele quiser ir, ele não vai comungar, obviamente, ele vai ficar sentado lá. Não tem problema. A igreja é aberta para todos. Mas eu não vou me. Do mesmo jeito que eu vou lá no culto do pastor. Eu vou exigir por Nossa Senhora rezar o credo e consagrar para mim? Não. Eu vou sentar lá e ficar lá. E não vou participar do que eles chamam de ceia. Então, entenderam isso? E com aqueles que são, por exemplo, os budistas, hinduístas, brahmanistas, para quem é missionário nesses lugares, eles vão fazer um diálogo interreligioso, entre religiões. O que é comum? O budismo fala de misericórdia, de bondade, de amor. Está toda uma conversinha boa. Então, até aqui, deu para compreender, gente? Una, santa. No dia do juízo, a gente está um passo à frente, no caso, dos nossos irmãos evangélicos?
Nós vamos falar disso aqui ainda. Estamos chegando lá. Peraí. Por que a igreja é santa? Porque o coração, o cerne da igreja é quem? Deus. Jesus, Cristo. Cristo. E Ele é todo santo porque Ele é Deus. Ah, mas e os pecados? Os pecados são dos membros. O pecado não vai para a igreja em si, não, entendeu? Mas eu sou a igreja, você é um membro do corpo. Quando você peca, você não deixa de, por exemplo, se eu tropeçar com o meu dedão, abrir uma brecha, vai doer o corpo todo. Mas o dedão foi machucado. Então o pecado de um membro afeta todos os outros. Assim como o bem que um membro faz afeta o corpo todo, entendeu? O bem que eu faço torna o corpo mais sadio. O mal que eu faço vai afetar o corpo. Mas é o membro que tem o pecado. A igreja continua sendo santa. Isso foi um dos erros que aconteceu na divisão, com o protestantismo. A igreja é santa. Vocês viram que teve uma série de questões que a gente poderia elencar aqui. Que Lutero dizia, depois Calvino, quer dizer, a igreja é invisível, então não tem uma forma visível. Deus, nesse sentido, Jesus não criou uma igreja, é invenção dos homens. Tanto faz o jeito da gente congregar é da nossa conta. Ele falava, pode até consagrar, mas a consagração só dura até o final da missa. Deu a bênção final, pode pegar o resto da Eucaristia, ou joga fora, ou guarda de novo na cumbuca, que não é consagração. Tem um monte de coisa assim. Mas tudo bem. Então, porque ela é santa, a igreja é santa porque essa é a sua propriedade básica. Os pecados não pertencem à igreja, pertencem aos membros pecadores. Amém. O núcleo da igreja, a cabeça, é Cristo. E Ele é santíssimo, não é só santo. A igreja é santa. A igreja é a ação dele, é a missão dele. O desejo do Pai plenamente realizado em Cristo no poder do Espírito Santo. Muita gente fala que a igreja não é santa, ela é pecadora. Fale isso, eu mando o celular na Não, cabeça. ela é pecadora no sentido dos membros. Os membros, não pode sim. confundir isso. Os Os membros, o pecado fica nos membros. Como os membros são membros do corpo, que é a igreja, por isso que nós carregamos uma missão importante. E é que o Papa e os bispos têm falado muito. O Papa tem insistido nisso, de uma maneira extraordinária. Nunca foi tão rigoroso. Quer dizer, nós carregamos o nome Igreja de Cristo, Católica Apostólica Romana. O exemplo maior tem que ser nosso. Então, se nós caímos, as pessoas não sabem fazer essa distinção que eu estou fazendo aqui. Verdade. Eles vão olhar, eles vão assim, eu vou participar da missa do Padre meu. Aí quando chega lá, chega na portinha, tem uma acolhida lá. Aí às vezes a acolhida não está bem, nunca acontece, mas pode acontecer. Pastor, bom dia, irmão, o que está acontecendo? Você está vendo que é a missa, não? Eu entro, fica lá. Tá bom, obrigado. Não come essa merda mais, não. Culpa do Papa, não. Culpa de Cristo, não. Do membro que não estava bem. Não está bem, é melhor não fazer. É melhor falar assim, vamos embora para casa, que eu não estou bem, não. Entendeu o testemunho? É isso que o Papa tem falado, que não dá certo. Olha o que Gandhi falou. O último cristão morreu na cruz. Nós temos que provar que estava errado. Mahatma Gandhi disse que o último cristão morreu na cruz. E por causa dessa confusão toda. Porque os que faziam muitas atrocidades lá falavam de Cristo. Mas o povo não sabe fazer essa distinção. A igreja e Cristo, a igreja é o próprio Cristo. Nós somos os membros. Os erros são dos membros. Os pecados são dos membros, não da igreja. A igreja queimou bruxa. Não. Foi algum outro que estava meio desataviado a cabeça e queimou bruxa. Quando lá em Roma ficou sabendo que não tinha celular, telefone, naquela época não, gente. Aí às vezes um fiel, nossa, pelo amor de Deus, o cara fez o mal e maleficado, está matando gente aí falando que é bruxa. Pelo amor de Deus, vai lá e fala com o Papa, tá bom. A pele estava ali. Era 90% de chance de morrer pelo caminho. Até chegar lá. Quando chegou, passava meses, anos. Aí o Papa, o quê? Vai lá agora. Para com esse negócio. Nós temos que converter o povo, matar os outros. Não. Na verdade, a igreja não matou, né? Tem muita conversa extraviada nisso. Aí eu mandava comissão, gastava tempo para chegar. Quando chegava, ia fazer o julgamento.
tira esse sujeito aqui, leva para lá. E pega, me dá um martelo das bruxas aqui. Vou ler esse negócio. Quem que escreveu isso? O fulano. Mandou vocês colocar isso em prática. Entende? Agora a igreja queimou? Não, mas vai explicar isso para quem não entende. O que um cristão faz, a igreja fez. Por isso que o testemunho é fundamental. Nesse sentido, o senhor falou que os membros são pecadores, a igreja é santa, mas os membros pecadores. Melhor não seria dizer que a igreja é santa e santificadora, porque os membros querem a santificar e não ficar no pecado? É nesse sentido. Mas como existe, sempre vai haver esse tipo de fala, porque é uma fala metafórica. Não é que a igreja é santa e pecadora, ela é santa. Pecadores podem ser os membros, quando ainda não vivem uma vida virtuosa. Mas as pessoas dizem muito essa frase, porque é mais fácil dizer que a igreja é santa e pecadora, o povo entende. Mas ó, a igreja é santa. É uma forma de bater na igreja também, né? A igreja é Cristo. Diminuir a igreja. Os membros que pecam. Isso aí são jargões que vêm surgindo, né? A igreja é santa. Mas pode dizer assim, o pecado é dos membros, não da igreja. Aí, porque aí que está isso aqui, olha. É aquela questão assim, igreja, povo de Deus. A igreja, povo de Deus, pode ser interpretado no sentido como dizia Lutero, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então eu não preciso fazer parte de uma igreja, eu sou religião. Então nesse sentido, a igreja vai ser santa, vai ser pecadora. Agora não é esse sentido socializante que o concílio quis dizer. É povo de Deus naquele sentido que eu disse para vocês. É uma aliança estabelecida entre Deus e o povo, é uma resposta. Todas as pessoas humanas são membros da igreja? Não. Então eles são povo de Deus? Não. Na medida que eles quiserem fazer parte, eles têm que entrar no corpo. Tem que participar do corpo. Pois é, você falou do corpo, que a gente até falou do menino da colina lá, tá desse jeito. Aí quando esse aspecto chega lá no sacerdote, o sacerdote que tá difícil demais, como é que vai ser isso, entendeu? Está totalmente desconectado, para cada hora falar uma coisa. Aí eu amar a Jesus. O que nós estamos fazendo? A igreja, ela sempre, uma palavra que é muito usada entre nós, é semear. O que nós estamos vivendo hoje é fruto de algo que foi semeado há séculos e séculos. Água mole, tanto pedra dura, tanto bate até que fura. Foram tantos martelados de ideais marxistas, comunistas, iluministas, racionalistas, etc, que entrou. Só que a igreja é Cristo, entendeu? Ao longo da história, sempre aconteceu coisa errada. A linha da graça nunca caiu. Mesmo em pequenos grupos, a gente mantém viva a fé. Quando teve muito mal, apareceram os primeiros monges e monjas, que saíram do convívio do mundo para viver enclausurado. E lá eles viveram o frescor da fé e guardaram aquilo que era essencial. Então nós estamos aqui ensinando para que o povo saiba. E é vocês que vão ensinar os filhos e filhas que virão. E desses filhos e filhas que virão os religiosos, as religiosas e os padres. E desses padres que se formaram bispos, entendeu? Se eles têm usado e Deus permitiu, e se entrou esses ideais errados, então Deus conta conosco, né? Para quê? Para que a gente ensine uns aos outros. Aquilo que deve ser ensinado. Que eu creio que são coisas essenciais. Mesmo porque os ideais da alta cultura, aquilo que os melhores homens, as melhores mulheres, estou falando só de bispo e padre, do povo, né? Grandes marcas da cultura, do pensamento humano, eles vêm junto com toda a tradição da igreja. Não pode perder isso. Isso não é intelectualismo, elitismo. Isso é ensinar uma visão de mundo. E o ser humano é essencial aprender de outros. Olha a leitura histórica que o povo bíblico fazia, né? Eu olho para trás, é como dirigir. A gente dirige olhando só para frente? Não. Você tem uma visão difusa, né? Você olha o retrovisor aqui, olha atrás, olha de cá e vai. É assim que nós caminhamos, né?
Por que a igreja é santa? Ótimo. Por que ela é católica? Ela é universal no sentido de que a totalidade, a integralidade daquilo que é o desejo do Pai, no Filho e no Espírito Santo está nela. Ela é católica porque é aberta a todos. Também. Mas todos têm que escolher fazer parte e viver conforme ensina. Porque para entrar na festa, a parábola existe que tinha que ter uma veste da festa. Então não é de qualquer maneira. Cardeal Sará falou, cuidado para não entender a misericórdia errada. Deus tem misericórdia, você tem que se arrepender e dar de vida também. Depende, né? Então, ela é universal, ela é católica e universal nesse sentido. A plenitude está ali. Né? Quando se diz que a igreja é católica, significa que existe uma união entre todos os que pertenceram à igreja de Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. Também. Guarda isso. Quem pertence à igreja católica? Eu vou ler do Concílio Vaticano II para vocês, e o Catecismo cita. São incorporados plenamente à sociedade, que é a igreja, os que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade da sua organização e todos os meios de salvação, nela instituídos e em sua estrutura visível, regida por Cristo por meio do Sumo Pontífice e dos bispos. Se une com ele pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Entendeu isso? É catecismo que número? Maravilhoso. 837. Parágrafo 837. Ele está dizendo, você tem que ser membro, você entra pelo batismo e tem que viver conforme aquilo que você acredita, senão não adianta também. Vai ser pior. Pior que se não tivesse conhecido Cristo. Então, não é de qualquer maneira que se vive, né? O que quer dizer que a igreja é apostólica? A igreja apostólica é porque ela foi fundada na fé dos apóstolos, daqueles que ouviram diretamente a Cristo e eles ensinaram aquilo que ouviram. Isso continua acontecendo. Por isso que há a Bíblia e por isso que há a tradição apostólica e todas as tradições eclesiais que brotam da tradição apostólica. Aí vocês vão perguntar, peraí, Pablo, o judaísmo e o islamismo são religiões do livro? Sim, nós também. Nós não. Nós não somos religião do livro, não. Nós somos religião da palavra encarnada, que é Cristo. A palavra de Deus é Ele. E ligado a Ele está as Sagradas Escrituras e a tradição apostólica, entendeu? Nós somos a religião do verbo que se fez carne, da pessoa, e não do livro. A única religião que o próprio Deus honrou. Entre os judeus, por exemplo, quando tem o que teria no lugar do sacrário? É um lugar lá que tem a palavra. Eles adoram, veneram a palavra, adoram a palavra, fazem procissão com a palavra. E nós não. O que tem no coração, no sacrário? Ele presente no corpo, né, na hóstia. Então, essas são as características dele. Mais alguma pergunta? Coragem, viu, gente? Eu tenho. Brincadeira. Eu. Não vou fazer na fogueira, não. Tá até Não vou invocar Dom Marcelo Lefebvre, não. Ah, tá. Membros. Existem duas categorias de membros. Quais são? Só tem duas divisões de membros: ordenados e não ordenados. Quem que são os ordenados? Os clérigos.
Quem que são os não ordenados? Os leigos. Aí eu escutei o pensamento aqui. Não pagam os religiosos. Os religiosos são leigos. Como assim? São leigos como os que vivem uma vida consagrada, radical, dedicada aos conselhos evangélicos, obediência, prudência e castidade. Mas são leigos. Entre eles é claro, os religiosos, ou eles são ordenados ou são leigos. Porque eu posso ser um clérigo e posso ordenar padre. Entendi. Então, se eu sou freio, ordenei padre, eu vou estar aqui. Quem que são os clérigos? Primeiro, os sucessores dos bispos. Que são o sucessor dos apóstolos, perdão, que são os bispos. A palavra exata é episcopos. É aquele que olha do alto, como a águia. É aquele que zela por tudo. O que é diocese? Diocese é uma porção do povo de Deus que é entregue a um bispo. O que é uma paróquia? É uma porção da diocese que é entregue a um dos colaboradores dos bispos, que são os presbíteros. Presbítero quer dizer ancião. Né? É engraçado, ancião. Padre Rafael que gosta, né? Eu sou ancião, eu sou velho. Porque eu sou presbítero. Eu vou ser um velho novo. Então, os bispos ordenam os presbíteros para serem colaboradores. Ô padre, Oi? o antes, né? Mas ele é ancião. Agora, olha que interessante. Quando eu falo aqui sacerdotes, eu estou falando dos bispos e dos padres. Porque eles são sacerdotes. E os diáconos? Os diáconos são colaboradores dos bispos, em primeiro lugar. Mas eles estão dentro do grau da ordem. Mas não podem exercer a consagração, atender confissões, essas coisas. São servidores. Agora, nós dizemos que o sacramento da ordem é aquele que ordena. Vão, Jesus ordenou aos apóstolos, ide, batizai a batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele ordenou, vai. Aí é o sacramento da ordem. Nessa ordem aí, ide. Então, vamos dizer, eles são, têm o sacerdócio, porque estão unidos à cabeça. Então não é uma questão só de função. Presta atenção aqui. Entre os protestantes, só tem o batismo. Você vive o sacerdócio segundo o batismo. Todo batizado é sacerdote, profeta e rei. Porque vocês estão unidos ao corpo. Todos os membros da Igreja Católica Apostólica Romana têm o sacerdócio do batismo. Porque estão unidos e configurados ao corpo místico de Cristo. O sacerdócio ordenado, ele é configurado a quem? Cabeça. A cabeça. Entendeu a diferença de natureza? Não é só uma função, não. Entre os protestantes, vamos supor, vou chutar, então tem da Denise, ela prega bem, ela fala bem, o Espírito, o fogo caiu sobre ela, ela vai ser a pastora, pronto. Ela não vai deixar de ser batizada, ela vai pegar o mesmo do mesmo jeito, só que ela vai coordenar. Agora, por exemplo, tá um tanto de padre aqui, como é que era ordenado bispo antigamente? Era por aclamação. Aí eu sou bispo, eu vim deixar um novo bispo, porque o bispo morreu. Aí, de todos, eu escolhi 5, né? Aí eu disse, pessoal, vem cá, gente. Aí eu reuni a assembleia toda. Da diocese, imagina. Fulano. Posso sair fora. Fulano. Aí umas palminhas. Fulano. Você vem cá. E fazia o rito com ele, esse era o bispo. Mas pela imposição das mãos, é uma sucessão apostólica que começou em Cristo, que escolheu 12. É diferente. Quando impõe as mãos, né, aos padres que já pertencem ao clero, né, porque é mais bonito, é um serviço, é um ministério. Mas esse ministério é ordenado. E existe uma diferença. Tá? Muitas vezes, alguns de nós querem diminuir a diferença para ver se melhora o jeito do povo viver.
Por exemplo, eu ando assim, isso afronta muita gente, muito padre. Por quê? O que é mentalidade? Se a gente vestir igual o povo vai aceitar mais a gente, vai ficar mais povo, mais humilde, mais pé no chão, eles vão ouvir mais a gente, não vão ter medo. Só que o ser humano é simbólico também. Deve transparecer aquilo que eu sou. Entende? Então, os bispos, os presbíteros e os diáconos pertencem aos clérigos, que eles são ordenados, são escolhidos. Quem que escolhe? É a pessoa que resolve? Não, é um chamado, é uma resposta. É uma resposta a Deus. Eu estou aqui não é porque eu escolhi, resolvi ser padre. A minha escolha foi uma resposta do que ele me chamou. E eu temei muito, eu briguei muito com ele antes de ir, viu? Porque não é uma escolha fácil, não. Mas eu fui. E os bispos é um outro passo ainda. Mas então, por natureza, existe uma diferença. Nós dizemos que é ontológica. Depois que, por exemplo, eu sou padre, se eu fizer merda, porcaria, e for condenado ao inferno, vai ter um lugar reservado super especial lá. Além de ser batizado, é padre. Tá lá. Para todo mundo olhar. Ainda falar isso, Senhor, ó, um dos seus aí, tá vendo? Aí, ó, peguei. É possível? É. E aí tem uma coisa interessante, por exemplo. Se o padre tem pecado mortal e ele celebra a missa é inválida, correto? Errado. Por quê? O padre está configurado a quem? A cabeça. Quando ele celebra os sacramentos, ele celebra in persona Christi. Não é poder nosso. É ele que faz acontecer a graça. Então, eu que vou estar em maus lençóis. Mas é válida. E é válida as coisas, entendeu? Desde que eu faça. O sacramento é eficaz. Nós dizemos assim, ex opere operato. Acho que eu usei essa expressão da outra vez, né? Sim. Ex opere operato quer dizer, ele realiza o que significa, desde que o sinal seja feito como deve ser feito. Ele pegou o pão, deu graças, pegou o vinho, deu graças, apresentou e deu em comunhão. É pão? É, ótimo, sem fermento, tudo bem. É vinho de uva, bem, tudo ótimo. Então fez o sinal como devia ser feito, ótimo. Eu consagrei café com pipoca. É válido? Não. Não tem validade nenhuma. Foi só gostoso e bonito, só isso. A questão da confissão também mesmo. Cristo podia até estar presente na alma das pessoas, mas realmente presente não. Então, a hierarquia brota disso. Todos os batizados são membros do corpo de Cristo. Cada membro possui uma função específica, não são todos iguais. Essa visão igualitária é uma espécie de eclesiologia protestante. Pois, para eles existe o leigo batizado. O pastor não tem nenhum poder, é apenas um fiel batizado que recebeu da comunidade o ofício de coordenar. O pastor é apenas um funcionário. Ele é responsável por aquilo ali. É a comunidade toda que é o povo sacerdotal. O ministério eclesial não foi criado pelo povo. Não foi criado pela comunidade, foi instituído pelo Jesus. O ministério ordenado, quando ele chamou 12 e enviou os 12 com a autoridade petrina, esses 12 impuseram as mãos e passaram adiante a mesma autoridade. Então não foi uma invenção nossa, é uma autoridade que vem dele. Os sacerdotes não são capazes de salvar as pessoas por si mesmos, mas depende da graça de Deus. Ele é um instrumento de Cristo. Quando eu celebro o sacramento, quando eu celebro o batismo, é Jesus que está batizando. Quando eu celebro a missa, é Ele que é o sacerdote, o altar e a vítima. Eu só empresto a Ele minhas mãos e minha língua, só isso. Confissão também? Que foram sagradas, confissão também. É aos pés da cruz, é Ele mesmo. Por isso que como que absolve? Eu te absolvo. Não é Cristo te absolve, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Eu não tenho poder de perdoar pecado, não. É Ele que tem. Verdade. Mas como sacerdote eu estou unido a Ele. Se eu fizer certinho, mesmo que eu esteja em pecado mortal, como só agora,
Então, daí deu para perceber, não é? Jesus é sacerdote, é o sumo sacerdote. Todos os membros do seu corpo são membros sacerdotais pelo batismo. Mas, como Jesus, no meio de todos, ele escolheu 12 e deu a eles um ministério diferente, ordenado, uma forma sacramental, existe uma diferença entre o sacerdote dos leigos e o sacerdote dos ministros ordenados. Os ministros, o povo, os leigos estão configurados ao corpo. O padre está configurado à cabeça. Mas todos são membros, vocês entenderam, né? A configuração com a cabeça faz com que nós possamos agir em persona Christi. Mas para quê? Para ser servos dos servos de Deus. Para servir ao povo. Para fazer o quê? Cumprir 3 funções. Os 3 mundos ou serviços. Que são qual? Primeiro, o mundos de ensinar. Isso aí, vamos dizer, é uma função, acima de tudo, dos bispos, dos presbíteros, em segundo lugar, mas também de todo o povo de Deus. Só que nós, como ministério ordenado, de todo o povo, como sacerdócio do batismo. E como sacerdócio do batismo, todos também fazem essas 3 funções. O mundo de ensinar. É dever dos bispos e sacerdotes ensinarem o que a igreja ensina. E nesse sentido, o primeiro sacrifício do sacerdote você não vai dar opinião. Interessa se você concorda ou discorda, você vai ensinar aquilo que a igreja ensina. O mundo de santificar significa promover de maneira efetiva a união entre o céu e a terra. E o padre, porque Cristo é todo homem e todo Deus, todo Deus e todo homem. Ele uniu em si, na sua pessoa, as 2 naturezas, humana e divina. Então, ele é a figura do sacerdócio. Então, ele é o mediador. O sacerdócio do bispo está ligado ao de Cristo. E o nosso está ligado ao do bispo, que é ligado ao de Cristo. Tudo vem dele, ele é o sumo sacerdote. Então, santificar é esse gesto. Da mesma forma que o bispo e os padres ensinam, o povo também ensina. Por isso que tem catequista, que nós estamos aqui, para que vocês sejam multiplicadores disso. Da mesma forma que o padre santifica pelos sacramentos e orações, como que os leigos fazem? Nós vamos ver daqui a pouco. E o munus de reger. O que é munus, padre? Munus é serviço. Reger. Isso. O que seria reger? Quer dizer que Cristo é rei. Reger não é só administrar, não. É conduzir a salvação, quer dizer, é vencer o mal, é superar o mal em todas as suas instâncias, físicas e espirituais. É o sacerdócio real de Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele venceu o diabo e venceu a morte. E foi rei. A cruz é o seu trono entre nós. Né? É o altar. Os leigos são os não ordenados. O que é leigo, hein, gente? Povo de Deus. Leigo vem de laos, que é uma expressão bíblica. Quer dizer o quê? É o povo de Deus. O povo da aliança. O que é uma aliança? A aliança exige 2 coisas. O quê? Compromisso. É a minha aliança com alguém que oferece aliança. Eu respondo ao que me foi dado. Nesse sentido, que é o povo de Deus. Então, o que é o leigo? É um cristão que está no mundo vivendo o seu batismo e que pode ser chamado a viver uma vida mais radical fora do mundo, e nesse caso são os religiosos. O religioso é quem? É um leigo que escolheu viver uma vida mais radical fora do mundo. Ele renuncia a muitas coisas para viver obediência, pobreza e castidade e ser oração. Um fiel leigo é aquele que foi batizado. Então, tem que ter o batismo. Agora, como que os leigos participam do munus sacerdotal? De santificar. Eu vou ler o Catecismo, parágrafo 901.
Os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas preces, todas as suas iniciativas apostólicas, toda a sua vida conjugal e familiar, todo o seu trabalho cotidiano, todo o descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É assim que o povo exerce o sacerdócio, e não tomando lugar do padre. Porque o padre também faz isso, mas entendeu? Quer dizer que não é o sacerdócio do batismo você ir lá e fazer uma missa no lugar do padre, não. Quer dizer, sacerdote é aquele que oferece dom a Deus. O que eu vou oferecer? Isso tudo aqui a Ele, tudo em nome dEle. Todas as minhas obras, tudo que eu faço, tudo que eu ponho a mão, tudo que eu falo, tudo que eu penso, todas as preces, todas as iniciativas apostólicas, toda a vida conjugal e familiar, todo o trabalho cotidiano, todo o descanso do corpo e da alma, mesmo as provações, os sofrimentos, as perseguições, se eu pacientemente suportar, se tornam hóstias espirituais, dons que eu ofereço ao Pai. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na celebração da Eucaristia. Quando eu chego na Eucaristia, isso eu oferto lá. Tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que eu vesti, tudo que eu procurei, tudo que eu investi, tudo que eu sofri, é por amor dele e eu ofereço lá. Porque eu estou configurado ao sacerdócio de Cristo. Agora, o sacerdócio ordenado, além de fazer tudo isso, ele traz os sacramentos, que é o próprio Cristo agindo, que não é mérito nosso. Mas os padres, quanto mais bebido em santidade eles estão, mais eles transparecem isso para as pessoas. O que acontece na acolhida, na porta da igreja, acontece com o padre no altar. Se ele ficar fazendo um monte de merda lá, pelo menos celebrou o rito direitinho, valeu. As homilias ruins, coisa ruim, extraviada, você deixa entrar com o ouvido e sai pelo outro. Pega aquilo que foi bom, mas se ele fez direitinho o rito, vale. Mas ele precisa da oração e dos fiéis, porque a formação hoje está muito difícil. Está muito difícil. Cada dia a gente tem menos. Como que os leigos exercem o seu mundo de profeta? Porque pelo batismo todos os batizados na igreja são sacerdotes, profeta e rei. Eles anunciam a palavra de Deus com o testemunho de vida. A palavra móvel, o testemunho que arrasta e dá força para a palavra. Então, o que é um profeta? É aquele que olha para as coisas do mundo, porque os leigos estão no mundo para isso mesmo, à luz da palavra de Deus, das coisas de Deus, e faz uma leitura do que é bom e do que não é. Isso aqui é um profeta. O profeta não é aquele que prevê o futuro, não. É aquele que sabe enxergar as coisas à luz de Deus. Se alguém enxerga uma árvore bonita, nossa, a gente cortaria uma mesa fantástica, 500 conto o banco dela. Sai fora. Você enxerga uma árvore. E através dela você é capaz de levar as pessoas para Deus. E nesse sentido, sim, existe uma... que você enxerga claramente os sinais de Deus nas coisas criadas. Deve ser óbvio para nós. Olhar para a beleza do mundo e encontrar Deus. A árvore é bela, mas ela aponta para o Criador, tá? Não fica só olhando para a árvore, não. É semelhante, diz o povo oriental, a apontar para olhar para as estrelas. Aí ele apontava assim, eu quero olhar para a mão dele. Para de olhar para a minha mão, você não vai ver as estrelas. Você não está aqui para olhar minha mão, mas as estrelas. É como apontar para o céu. Não olha para a minha mão, você está olhando para as estrelas. Não olha só para a beleza da criação, você está olhando para Deus. Os leigos vão fazer isso junto com o Padre. Em naturezas diferentes. Como que o povo de Deus vive o munus real, régio, rei. O munus régio do leigo se dá quando de alguma forma ele vence o demônio nas tentações que enfrenta.
Quando existe a luta e a vitória sobre o mal, já que esta é a finalidade do rei, acabar com o mal. Então, quando você luta, vence, não cede à corrupção, à maldade, ao pecado e ao demônio, você está sendo o rei junto com Cristo, porque você está levando o reinado dele à frente, entendeu? Entendi. E a vida consagrada? A vida consagrada são os não ordenados, são leigos, mas leigos que escolheram viver uma vida de renúncia às coisas do mundo por amor a Deus para ser um exemplo, mas são leigos. Agora eles podem ser ordenados também. Pelo menos homens podem ser ordenados, padre, se quiserem. E se for possível, que tem congregação que não preocupa isso não. Mas pode, né? Agora, deve-se notar uma coisa muito interessante. Olha só, gente. Isso aqui eu anotei para falar para vocês. Nos primeiros 1000 anos da história da igreja, olha só, a vida consagrada era basicamente constituída pela vida monástica. E era restrita à diocese. Quer dizer, o que diferenciava uma da outra era a regra que eles tinham. Tinha a regra de São Bento, tinha a regra do Carmelo, a regra dos dominicanos. Durante a Idade Média, a igreja entrou numa certa crise por causa do relacionamento entre ela e o poder político. Principalmente no Ocidente, a igreja teve de assumir funções políticas e com essa veio o poder. Com isso surgiram muitas falsas vocações de pessoas que desejavam somente o quê? O poder político. Política. Foi um grande drama. Por quê? Imagina só, eu estou na diocese Nossa Senhora da Luz. Até então, a igreja não exerce poder político, mas ela está ali, Cristo é rei. Então, tá. Imagina que de repente, eu sou um bispo velhinho, né? Aí começa a ter poder político. Faz isso mais ou menos. Mas vai aparecer um monte de gavião. Eu quero ser padre, que eu vou chegar a ser bispo. Aí, então, é aquele momento que os príncipes escolhem quem vai ser bispo. Eu sou o rei. Quem vai ser bispo vai ser o Denis. Porque o já é meu, né? Já é camarada meu, já é capanga meu, então esse aí mesmo, ele vai ser bispo. Então ele vai ser bispo, pronto. Eu sou o rei, eu mando. Antes, os papas chegaram nos reis, era assim: o que fizeste? Na verdade, eu tenho minha rainha aqui, mas eu dormi com outra mulher. 3 meses vestido de saco, andando pelo seu reino, falando: eu pequei, eu fui adúltero. O rei descia do trono e ia. Mas o Papa não era o rei, não. E agora? Chega um momento que eu que escolho quem vai ser o próximo. O que tem isso? Imagina a comunidade religiosa que está ali. Começou a sofrer. Mas se vocês falar contra mim, vocês estão no sabão. Aí as comunidades começaram a apelar para o Papa. Aí o que o Papa fez? Falei assim: olha, a partir de hoje, essa comunidade ela é pontifícia, ela vai responder só a mim, não vai responder ao senhor. Aí começou a haver as ordens pontifícias. Então a vida religiosa passou a lutar pela liberdade desse problema. Não todos, tá, gente, tinham essa corrupção. Mas a história vai mostrar que infelizmente houveram falsas vocações. E nessas falsas vocações, o governo local da diocese era afetado. Então, essas comunidades, essas ordens consagradas começaram a reportar somente ao Papa. E aí que surgiu as vidas religiosas ligadas ao Papa. Cluny e Claraval são exemplos dessas abadias que eram ligadas diretamente ao Papa. Por quê? Havia uma certa corrupção e eles não queriam fazer parte disso. Então, nesse sentido, elas estavam lá nas dioceses, aqueles bispos, mas a obediência era ao Papa. Antes de fazer alguma coisa, reportava ao Papa e o Papa respondia. No segundo milênio, que vão surgir as ordens mendicantes, formadas por pregadores, que não estavam unidos a um lugar específico, mas espalhados para tudo que é canto. Aí acontecia o quê? Eles reportavam ao Papa e o Papa enviava: vocês vão para a África.
Não, vocês ouvem baixina. O Papa fazia isso, né? E autorizava. Eu autorizo, te dou uma carta, lá vocês podem, apresenta para o bispo que estiver lá, que vocês estão em meu nome e que vocês podem zelar pelo seu sustento lá. Pode ir. Aí tinha essa ligação. Mas em si, deu para entender isso aqui? Sim. Está chegando o fim, tá? De coragem. Não é? Agora, a expressão que deu origem ao título de hoje. Isso aqui, ó. Já vou sair da frente. Essa é boa. Comunhão dos santos. Como assim? A igreja é um corpo. Quando se diz que ela é católica, além de dizer que a plenitude do que é o desejo de Deus está nela, a substância, é dito que todos aqueles que já pertenceram a ela continuam pertencendo. Então, a igreja, ela é composta de, vamos dizer assim, as 3 dimensões da igreja. Militante, triunfante. A igreja triunfante, que são as almas dos bem-aventurados que realizaram, né, são membros ainda da igreja, mas da igreja triunfante, que estão na igreja realizada. Haverá uma plenitude em profundidade quando houver a ressurreição do último dia. Porque as almas que estão no céu estão esperando a ressurreição do último dia, tá, gente? Então são santos, a igreja gloriosa. A propósito, nós celebramos a missa em comunhão com eles, tá? Mas há a igreja militante. O que é a igreja militante? Somos nós. Militante vem de milícia. De milícia, de luta, né? E o que é a igreja padecente? É purgatório. Purgatório são aqueles que morreram na amizade com Cristo, mas não cumpriram, não viveram uma vida de penitência para curar as consequências do pecado. Porque a culpa é perdoada aqui, ó. A culpa, o perdão da culpa é aqui. O perdão das consequências é uma vida de penitência, tá? Aqui, ó. Mas existe uma comunhão. E o que tem isso aqui, a comunhão dos santos? Isso aqui é o corpo. Lembra do que eu falei? Se o corpo está saudável, se algo, por exemplo, se um membro está saudável, o corpo todo fica bem. Se o corpo está doente, se algum membro está doente, o corpo todo sofre. Mas se eu machuquei o dedo, todo mundo vai sentir dor. Então, olha o que vai ser dito aqui pelo catecismo. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Existe uma comunhão dos bens da igreja. O membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. O bem de Cristo é comunicado a todos os membros. E essa comunicação entre Cristo e os membros se dá pelos sacramentos. E da mesma forma, nós também podemos comunicar estes bens através da nossa comunhão. Comunhão na fé, nos sacramentos, nos carismas, na caridade, no bem que a gente faz. Por isso que é possível rezar pelos mortos. Por quem? Pelos que estão aqui. Pela igreja padecente. Nós rezamos pelas almas do inferno? Não. Homem, como não tem jeito de saber quem está no inferno, então nós rezamos por todos, entendeu? Mas e se eu rezar por uma que já está no inferno? Aí Santo Agostinho diz, como ninguém sabe, mas se ela está no inferno, ela não vai precisar. Aí Deus pega o mérito da sua oração e aplica como está no purgatório. Pronto. Quando você vai saber?
No juízo particular, na hora da sua morte, é o juízo particular. No juízo final, no último dia, todos vão ser ressuscitados. Então, a comunhão dos santos é isso, essa é a igreja. Quem está esperando a volta de Cristo? Ela toda. A igreja realizada está mais próxima daqui, porque haverá ressurreição no último dia. Mas ela está aqui. Esses aqui estão a caminho, né? Esses aqui já estão bem mais próximos daqui. Com certeza. Nós estamos caminhando ou para cá, ou para cá. Ou então para cá. Misericórdia. Não queira ir para baixo, não. Sai de baixo. Tanto da caminhada, não. Nossa Senhora. E finalmente, isso aqui não precisa nem pôr no quadro, que é óbvio, né? Nem usa aqui. O catecismo, o concílio vão chamar assim, que Maria é mãe da igreja. Por quê? Por que Maria é mãe da igreja? Porque São João falou lá no deserto. Ela é mãe de Deus. Ela é mãe da cabeça. Então, quem que deu um corpo para Cristo? Maria. Maria realizou na terra o que só o Pai fez no céu. O Pai gera o Filho e desde toda a eternidade. Maria gerou um corpo. Ela gerou um corpo no seu ventre. O corpo veio de onde? Dela. Da carne dela. Então, Deus houve a união da natureza divina com a humana e Deus criou uma alma. Cristo é corpo, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Como ela é mãe do Cristo, então ela também é mãe do corpo místico de Cristo. E a igreja vai dizer que ela é mãe da ordem da graça. De alguma forma, quando você é batizado, é como se ela também te gerasse como mãe, só que na ordem da graça. Ela é sua mãe. E São Luís Guignon Maria de Montfort vai dizer assim: o verbo quis se fazer carne e vinha a primeira vez no ventre de Maria. E a segunda vez, quando ele voltar, ele vai voltar também através dela. Amém. Porque é o Imaculado Coração que vai triunfar. E a mãe já está movimentando, desde a história, os seus filhos. As aparições dela são chamadas de atenção. Ela não traz uma revelação nova, porque Cristo é a revelação toda. Isso aqui é um pouco, gente, que nesse sentido que a igreja é a família de Deus, nós podemos dizer. Por quê? É um desejo que nasceu do coração do Pai, que todos tivessem comunhão de vida com Ele. Toda a criação foi criada para Ele. O pecado original rompeu essa comunhão. E Deus convocou a Assembleia. E essa convocação começou desde os primórdios, dos primeiros, da religião natural. E foi crescendo, passou pela religião do livro, pelo chamado de Abraão. Deus elegeu um povo, o povo escolheu, aceitou ser escolhido, porque foi escolhido por Deus, mas eu tenho que escolher ser escolhido. Se eu não quiser, eu não sou escolhido. Então o povo escolheu, nasceu um povo da aliança. Desse povo, da raiz de Davi, filho de Jessé, nasceu aquele que é o Redentor, o verdadeiro Deus, o verdadeiro nome, que foi a plenitude da vontade de Deus realizada. Ele é a igreja realizada. E tudo está em comunhão com Ele.